Seja muito bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E finalmente chegamos no último vídeo a respeito das noções introdutórias do direito penal. Como eu acabei de gravar o vídeo anterior aí, então continua o mesmo problema, tá? De luminosidade, que tá nublado hoje aqui, e barulho de alguém reformando as telhas do prédio aí. Mas já peço desculpas de antemão, porém, vamos lá, para vocês não ficarem sem esse último vídeo. Então, tô gravando na sequência, beleza? Por isso que eu estou também com a mesma cara e a mesma camisa. Então vamos lá, último tópico, vamos falar sobre analogia. Lembrem aí que eu gravei uns vídeos anteriores falando a respeito dos costumes, analogia, princípios gerais do direito. Então deixei esse vídeo específico para analogia, porque analogia tem alguns aspectos aí diferentes, tá? E um pouco mais... tem um pouco mais de conteúdo para ser falado, beleza? Então vamos lá, começando a tratar da analogia, que também é conhecida como integração analógica, suplemento analógico e aplicação analógica, que nada mais é do que aplicar a uma hipótese não regulada por lei a hipótese de um caso semelhante que tem a lei regulando aquilo lá. Então, na analogia é isso que é feito. Eu não tenho uma norma regulando aqui o que está acontecendo aqui, mas tenho uma norma regulando uma outra coisa semelhante. Então, por analogia, eu utilizo a norma do outro lá para regular a minha norma aqui, beleza? Há uma lacuna na lei. E a lacuna na lei deve ser preenchida. Então, se eu tenho um caso semelhante, eu posso utilizar desse mecanismo. Então, vamos dar um exemplo a respeito disso. Vamos lá. Artigo 128, inciso 2 do Código Penal, ele vai tratar daquele caso em que o aborto é permitido se fazer. Aquele caso em que são autorizados o aborto. Então vamos lá, artigo 128, inciso 2, que ele diz que o aborto praticado por médico não é punido, entre aspas, vamos lá. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então ele fala aqui, ó, se a gravidez é resultante de estupro. Ou seja, se a menina é estuprada e vem a engravidar, desde que ela tenha um consentimento, o médico pode fazer o aborto que não será considerado crime. E aí onde eu uso a tal da analogia? Então, por exemplo, se a gravidez, nesse caso, é resultante, por exemplo, de atentado violento ao pudor. Lembrando que, agora, só para você diferenciar o exemplo aí, tá? Porque o atentado violento ao pudor agora faz parte do artigo que trata do estupro. Mas, até um tempo atrás, era diferente. Então tinha um artigo falando sobre o estupro e um artigo referente ao atentado violento ao pudor. Então, hoje em dia estão integrados. Mas vamos supor que ainda não estivesse. Lembrando que no Código Penal Militar ainda é previsto lá o atentado violento ao pudor. Então, lá continua separado. Mas aqui, não. No Código Penal estão juntos. Mas supondo que não estivessem, vamos lá. Se a gravidez fosse resultante de um atentado violento ao pudor, que é qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal, então, por exemplo, a pessoa, vamos supor, vai lá e ejacula sem introduzir o pênis na vagina da pessoa, da moça aí no caso. Então ele ejacula fora, é atentado violento ao pudor, né? Então vai lá e disso resulta uma gravidez, vamos supor. Então nesse caso, também poderia o médico, desde que tivesse o consentimento da gestante, poderia abortar e não cometeria o crime, pois eu estava usando uma norma que regulava a situação, no caso do estupro, a um caso semelhante, que é o do atentado violento ao pudor. Acho que deu para entender, né? Mais ou menos. Então eu uso analogicamente um texto que regulamenta uma situação para aplicá-la numa hipótese semelhante, beleza? E qual é o fundamento para a aplicação dessa analogia? É simples. Onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, se a vontade da lei lá, no caso do aborto, resultante de estupro, da conjunção carnal, tem uma razão de ser, tem a mesma razão de ser por causa do atentado violento ao pudor. O objetivo será o mesmo, a vontade da lei é o mesmo, só que ele se omitiu em utilizar um termo
e aí a gente usa a analogia. E qual a natureza jurídica? Qual a natureza jurídica da analogia? É uma forma de autointegração da lei. Não é fonte imediata do direito, beleza? Não é fonte imediata do direito. Por que não? Porque eu estou usando uma lei que existe. Estou aplicando uma lei que existe, que é fonte imediata, a um caso semelhante. E agora chegamos aqui na cereja do bolo. Isso aqui confunde muita gente, eu mesmo tinha muita dúvida a respeito disso aqui que eu vou falar agora, que é a diferença entre analogia, interpretação extensiva e interpretação analógica. Não confundir interpretação analógica agora que eu vou falar com integração analógica, tá? Integração analógica é sinônimo de analogia. Então vamos falar agora a respeito dessas três figuras: analogia, interpretação extensiva e interpretação analógica. Primeiro, analogia. Não há norma reguladora para a hipótese, beleza? Não há. Uma lacuna, não há norma reguladora para a hipótese aqui, e eu aplico a norma reguladora de outra hipótese semelhante, beleza? Aqui tá claro. E a interpretação extensiva, que eu falei no vídeo anterior? Nesse caso aqui, existe sim uma norma regulando essa hipótese. Sendo assim, eu não vou pegar uma norma que esteja regulando outra hipótese. Nesse caso aqui da interpretação extensiva, há sim a norma regulando essa hipótese. Porém, essa norma que está regulando aqui a minha hipótese, ela não menciona expressamente a sua eficácia, devendo aí o intérprete ampliar o seu significado além do que estiver expresso, certo? Então há uma norma regulando a hipótese e aí o intérprete vai ampliar esse significado. E por fim, a interpretação analógica, que pode às vezes confundir com analogia, mas você vai perceber que não tem muito nada a ver. A interpretação analógica ela é obtida após uma sequência casuística de fatos, que após essa sequência casuística de fatos, eu vou ter uma formulação genérica, que aí deve ser interpretada conforme os casos anteriormente elencados. E aí, complicou? Ficou confuso? Mas vai descomplicar a partir de agora. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º vai dizer o seguinte: se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Esse outro motivo torpe, ele vai ser interpretado como qualquer outro caso semelhante a paga ou promessa de recompensa. Então aí é utilizada a interpretação analógica. Então, para a gente diferenciar os três que eu acabei de falar aí, na analogia não tem norma regulando a hipótese e pego a de um caso semelhante. Na interpretação extensiva, eu tenho uma norma regulando a hipótese, mas não expressamente. Por isso que eu tenho que estender o significado. E na interpretação analógica, há uma hipótese regulando expressamente, mas de forma genérica. E por isso que eu tenho que recorrer à via interpretativa, beleza? E para finalizarmos o assunto da analogia, vamos falar aqui a respeito das suas 4 espécies. Primeira, legal ou legis. Segunda, jurídica ou iuris. Terceira, in malum partem. Quarta, in bonum partem. O que significa isso? Rapidão. Primeiro, legal ou legis. O caso é regido por norma reguladora de hipótese semelhante. Segunda espécie, jurídica ou iuris. A hipótese é regulada por princípio extraído do ordenamento jurídico em seu conjunto. Terceira espécie, in bonum partem. A analogia é empregada em benefício do agente. E por último, in malum partem, que a analogia é empregada em prejuízo do agente. Lembrando que não se admite analogia para normas incriminadoras, uma vez que não se pode violar o princípio da reserva legal. Caso contrário, um fato não definido como crime na lei estaria sendo considerado como tal. É o exemplo do furto de uso, que é um fato considerado atípico. E aí, se eu fosse querer usar analogicamente o furto simples, e acabaria incriminando o furto de uso também por analogia. E isso não é permitido. Analogia in malum partem também. Jamais utilizaremos analogia em prejuízo da
parte, beleza? Então com isso encerramos, graças a Deus, as noções introdutórias do direito penal e a partir do próximo vídeo entraremos aí no artigo 1º do Código Penal e aí vamos deslinchar aí até o artigo 120, se Deus quiser. Beleza? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se clicando aqui nesse botãozinho que apareceu aqui. Qualquer dúvida, sugestões, críticas e etc. são bem-vindas, coloquem aí na descrição. E se você gostou do vídeo, aperte aí no gostei para facilitar, para ajudar na divulgação do canal aí, para ajudar mais pessoas, se estiver ajudando ou não, sei lá. E se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Beleza? Só clicar aí que o link já vai abrir na outra página aí diretão, falou? Forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo.